Nesta aula 3, nós vamos ver a associação em paralelo de resistores. Nós já vimos na aula 2, né, anterior a esta, associação em série. Agora vamos ver a associação em paralelo, claro, associada à lei de Ohm. Associação em paralelo. Nesta associação, pessoal, nós vamos observar que há uma diferença, tá certo? Eu vou ter os resistores na própria construção do circuito elétrico, você vê como eles estão exatamente uns paralelos aos outros. Isso fica claramente. Nos circuitos elétricos em que os resistores encontram-se em paralelo, a tensão elétrica será sempre a mesma sobre cada um dos resistores, porém, a corrente se divide entre eles. O que está sendo dito aqui? Olha só, observa aqui, a tensão é da fonte, ela vai estar aqui em cima, vai estar aqui nesses dois pontos, aqui, ou seja, é a mesma para todos os resistores. Porém, a corrente elétrica não, veja, aqui na entrada do circuito, ó, eu tenho aqui corrente total, quando ela chega aqui, uma parte se divide para cá, outra parte para cá. Ó. É como se eu tivesse I1 e 2, dois pedacinhos. Quando I1 chega aqui, ó, ela se divide mais uma vez, uma parte para cá, outra parte para cá. Vamos dizer que eu tenho aqui I3 e aqui I4. Aqui no final, I3 vem, quando ela chega aqui, ela vai se encontrar com I4, vai sair aqui I3 mais I4. Aqui vai sair 2. O que é que vai acontecer? Eu vou ter a soma, porque I3 mais I4 é I1, I1 mais I2. É exatamente o que entrou aqui, né? I1 mais I2. Ok, gente? Então, vamos lá. Na associação em paralelo de resistores, o resistor que tem a equivalência de valor aos demais resistores do circuito é calculado da seguinte forma. Ó, enquanto na associação em série nós somávamos os resistores para saber quem é o equivalente, aqui não. Aqui a gente vai fazer uma soma dos inversos das resistências, ou seja, o inverso da resistência equivalente vai ser a soma dos inversos das resistências que estão sobre o circuito. Matematicamente falando, pessoal, eu estou dizendo que o inverso, 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual. No nosso caso aqui eu tenho 3 resistores, ó, vai ser o inverso do valor da primeira resistência, que é R1, somado com o inverso do valor da segunda resistência, que é R2, somado com o inverso da terceira resistência, que é R3. Observa aqui, ó, que eu coloco de R1 até Rn. Por quê? Porque depende da quantidade de resistor que eu tiver. Se eu tiver 5 resistores, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5, se eu tiver 5. E assim sucessivamente, ok? Então, ó, se tivermos 2 resistores apenas, podemos fazer a seguinte construção para encontrar o resistor equivalente. A gente pode simplesmente fazer o seguinte: o R equivalente vai ser a razão entre o produto dos dois resistores, R1 vezes R2, dividido pela soma dos resistores, R1 mais R2. Então, isso é uma técnica que a gente pode utilizar para encontrar o resistor equivalente quando eu tiver 2 resistores apenas. E se eu tiver 3, eu posso usar essa técnica? Posso. Se eu pegar de 2 em 2. Eu também posso usar essa técnica na regra geral? Posso. Que é aquela regra geral que serve para qualquer número N de resistores. Ok? Então, ó, se agora tivermos o mesmo valor de resistores, ou seja, se eu tiver todos os resistores com o mesmo valor, suponha que eu tenha R1 aqui valendo 10 ohms, R2 valendo 10 ohms e R3 valendo 10 ohms. Então, para encontrar o resistor equivalente, neste caso, deles terem o mesmo valor, eu vou ter a seguinte razão. Eu pego o valor do resistor e divido pela quantidade deles. Tá? 10 sobre 3, que daria aproximadamente 3,33 ohms. Então, veja lá o que está sendo dito. Se tiverem o mesmo valor, a resistência equivalente vai ser R sobre N, onde R é o valor do resistor e N é a quantidade deles. Ok, gente?
Vamos a um exemplo 1 para ficar mais clara as resoluções dentro de associação em paralelo, claro, utilizando a lei de Ohm. Determina a intensidade da corrente elétrica em cada um dos resistores do circuito e a corrente elétrica total da fonte. Ponto. Qual é a tensão em cada resistor? Então, ó, está sendo pedido aqui cada corrente, a corrente total e a tensão em cada resistor. Bem, aqui está o circuito, né, gente? Observe que nós vamos ter que encontrar o valor de I1, que é a primeira corrente aqui que ele dá. Ó. Temos que encontrar o valor de I2, temos que encontrar o valor de I3 e depois a corrente total. Lembrando que a corrente total vai ser a soma de I1 mais I2 mais I3. Por fim, ele pede para a gente calcular a tensão V1 sobre esse resistor, V2 sobre esse resistor e V3 sobre este. São esses os questionamentos, né? Vamos lá. Como os resistores estão em paralelo, a gente já sabe que a tensão sobre esse resistor de 200 ohms é a mesma que sobre o resistor de 250 e a mesma que sobre o resistor de 400 ohms. Então, ó, essa parte da questão já está resolvida, tá certo? Beleza? Vamos às correntes. A corrente I1, pessoal, pela lei de Ohm, vai ser quem? Vai ser a tensão que vai estar aqui em cima, dividido pela resistência. A corrente I2 vai ser quem? A tensão, que no caso é 100 volts, dividido por 250. E a corrente I3 vai ser 100 dividido por 400. Vamos lá? Como os resistores estão em paralelo, a tensão elétrica é a mesma sobre eles. Logo temos I1 100 dividido por 200. A gente pode simplificar aqui, ó. 0, 2 0 em cima, 2 0 embaixo. 1 sobre 2 é 0,5. 0,5 amperes. E 2 vai ser 100 sobre 250. A gente aqui, ó, pode cortar um 0 com outro 0. Ficou 10 sobre 25. 10 por 5 dá 2, né? Se eu dividir 10 por 5 dá 2. Dividir embaixo para não alterar. 25 por 5 dá 5. Então vai ficar 2 sobre 5. 2 sobre 5 é 0,4. 0,4 amperes. E 3 vai ser 100, que está aqui, dividido por 400. Eu corto 2 zero em cima, 2 zero embaixo. 1 quarto. 1 quarto corresponde a 0,25 amperes. Ok, gente? Bem, observe que a corrente total, como eu já havia dito antes, vai ser I1 mais I2 mais I3. Como eu já calculei I1, I2 e I3, basta que a gente faça agora a soma. Então, ó, em total vai ser 0,5 mais 0,4 mais 0,25. Ou seja, I total vai ser 0,9 mais 0,25, vai ser igual a 1,15. 1,15 amperes. Se eu quiser saber esse resultado em miliampere, basta multiplicar por 1000. 1,15 amperes vezes 1000 dá 1150 miliamperes. Tranquilo, né, gente? Bem tranquilo. Em cada resistor, a tensão é sempre a mesma. A gente já tinha visto isso antes, né? Usamos até esse resultado para resolver as correntes. Ou seja, tem medida igual a 100 volts. Com isso, pessoal, a gente termina esta segunda aula e eu espero que vocês estejam bem empolgados para assistir a terceira aula de associação mista de resistores, tá? E poder contemplar todo este conteúdo com essas 4 aulas. Muito obrigado e até lá!